Olá, pessoal. Bom dia, bom dia. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Bom dia, professor. Bom dia, Adriana. Bom dia, Vângela. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia, ou talvez só boas notícias. Ai, meu Deus. A gente vai conversar, acho que vocês já estão por dentro desse assunto mais ou menos. A gente vai conversar sobre a prova de vocês hoje, tá? A gente não vai fazer nada além disso, porque a gente acabou prevendo o futuro sem querer e as provas começam a partir dessa semana, barra semana que vem. Então, a gente já revisou os conteúdos na aula passada e a gente já encerrou os conteúdos da primeira prova também na aula passada. E como a gente vai ficar agora envolvido em avaliações por praticamente 3 semanas, não tem por que eu começar um conteúdo agora para a gente depois ficar meio perdido no retorno. Então, hoje a gente vai ter uma conversa rápida para a gente aparar essas, fixar alguns pontos em relação a como vai ser a prova de vocês e para que a gente não tenha problemas envolvendo essa avaliação. A gente, vocês sabem, a gente está vivendo um período que é novo para todo mundo. Tá todo mundo, a gente, esse formato de aula, a gente vai testando, vendo o que funciona, o que não funciona. A gente começou com vídeo, aí depois conseguimos ir para a plataforma com encontros ao vivo, já melhoramos. Então, a gente vai ter agora a chance de fazer uma avaliação à distância. Bom, impactos disso. Primeiro, alguns alunos parece que ficam ressentidos da gente não ir para a sala de aula, todo mundo sentar enfileiradinho, sem poder consultar nada, nem olhar para o lado, para que faça avaliação assim. Eu não vejo dessa forma. Porque pensem comigo, o que é avaliação? Avaliação é um dos requisitos para que vocês cumpram a disciplina. Requisito esse que mede, que afere quanto da matéria vocês estão absorvendo. Se vocês conseguem absorver os mínimos, de acordo com a tabelinha que a gente expôs no nosso primeiro encontro, tudo certo, vocês estão aprovados, cumpriram um dos requisitos para a graduação de vocês. Agora, para que eu meça, para que eu consiga aferir o quanto vocês estão absorvendo, eu preciso de vocês todos enfileirados em uma sala de aula? Não. A gente pode pensar em maneiras de fazer isso usando essas ferramentas que nós temos agora, que estamos utilizando de ensino à distância. Então, a gente vai fazer prova. Essa prova, ela se inicia, a gente vai conversar sobre datas, mas praticamente na sexta-feira. Eu vou até antecipar isso para facilitar a vida de todo mundo. Só que é uma prova diferente. É uma prova que pensa que vocês estão em casa, que pensa que vocês têm à disposição de vocês internet, livros, colegas, que vocês vão conversar uns com os outros. É esperado que vocês conversem, é saudável que vocês troquem ideias uns com os outros. Só que assim, eu não conseguiria, não poderia, seria desleal com vocês e com a finalidade da avaliação fazer uma prova de questões objetivas, como talvez seria a nossa prova presencial. Porque, poxa, até eu, se eu fosse aluno e me dessem uma prova, é que a nossa disciplina é um pouco diferente, mas a gente, em regra, usa questões de OAB e de concurso. Mas se me dessem uma prova assim para fazer, eu possivelmente ia jogar no Google o enunciado, pegar a questão e fazer aquilo tudo em 5 minutos. Então, a prova de vocês não tem questões objetivas, não tem questões de múltipla escolha, de marcar X, é uma prova que só vai ter questões abertas. É uma prova que abrange todo o conteúdo que a gente viu, é uma prova que ficou um pouquinho extensa, mas não tem nada ali de extraordinário. Mas, bem, feitas essas considerações, e pensando que a gente vai passar por avaliação agora utilizando esse modelo de ensino à distância, eu vou explicar para vocês como isso vai funcionar. E, por favor, qualquer hora que vocês tenham dúvidas, me interrompam, que a gente vai sanando. Porque tem coisa que eu posso na minha cabeça, tá claro, mas eu Guilherme, acabo não expondo. quantas Adriana, questões na sua prova? Quantas questões? são 10. Vocês têm Poxa, bastante prof, questões. poxa, prof. Mas eu vou até mostrar a prova para vocês já. Tá bom, tá bom. Mas são 10. Algumas vocês já viram. Tem questão ali que eu só para assim, facilitar, até copiei questão praticamente do trabalho de vocês. Só que se alguém copiar e colar o gabarito que a gente fez, é evidente que não vai valer. Mas Vai tem valer. questão ali que está mais puxada e tem questão que, assim, a gente já conversou a respeito. Eu sugiro, vocês vão ter 10 dias para fazer a prova. Então, quem conseguir
parar, até para rever nosso vídeo de revisão da aula passada. Eu acho que é um vídeo que a gente conseguiu expor bem as ideias-chave que a gente expôs até agora. Então, quem conseguir parar para fazer isso, os vídeos estão disponíveis no Ava para vocês. Quem está com aquele link do YouTube que eu passei em relação aos primeiros vídeos, eu continuo hospedando, colocando lá os vídeos, então pode parar, ver, rever as aulas, além das leituras. Mas, assim, é a prova que tá num nível, assim, de médio para difícil. Porque também, pensem comigo, vocês precisam tirar só metade das avaliações para ser aprovados. Então, quem conseguir tirar os 1.000 pontos é porque, de fato, é uma nota excelente. Quem fica ali da média de 500 para cima está com uma nota muito boa também. Mas não vai ser tão simples, por exemplo, tirar os 1.000. Mas não se desesperem, porque tirando 500, vocês já estão dentro do mínimo esperado. Mas como que vai funcionar essa prova, pessoal? É uma coisa que eu também não fiz ainda. Então, a gente vai descobrir juntos como isso vai funcionar e se vai dar certo ou não. Acho que vai dar certo, que não teremos problemas, só que eu acho importante a gente conversar bastante sobre como vai ser. Nós, professores, vamos até falar também sobre novas datas já. O que a instituição nos passou? Que nós temos... Opa, deixa eu só colocar minha tela para vocês, senão não vai funcionar. Que nós, professores, temos até o dia 17 de abril, que é essa sexta agora, para disponibilizar as provas para vocês, caramba, no AVA. E aí vocês, alunos, tem do dia 20 ao dia 24 para realizar a prova. Ou melhor, no plural, as provas, porque todas as provas de vocês, de todas as disciplinas, pelo menos as que são presenciais, têm que ser entregues até esse dia 24. Então, ok. Nós temos até sexta-feira para colocar a prova para vocês no AVA e vocês têm do dia 20 ao dia 24 para fazer. Como que funciona isso, pessoal? Eu vou pegar a prova de vocês, a prova que já está feita, vou colocar no AVA. Vocês vão entrar no AVA. Eu acho que o nosso layout é diferente, mas ó, vocês vão entrar no AVA, na nossa disciplina, que tem esse nome para o pessoal do primeiro, que é a maioria, Fundamentos Históricos e IED, e só Fundamentos Históricos para o pessoal do quarto. Vocês vão entrar, assim que o AVA nos ajudar, vocês vão entrar na disciplina. E aí vocês vão, pessoal, na unidade 1, encontro 1. Aqui no mesmo lugar em que eu coloquei para vocês o link de acesso às aulas ao vivo, vai ter aqui com um maisinho aqui na frente, um indicativo da prova de vocês, tá? Eu acho que ele não vai aparecer bonitinho como prova. Ele vai estar como quiz ou como avaliação. Então aqui, unidade 1, encontro 1, vai ter um maisinho desse com a prova de vocês. Vocês vão clicar e vão fazer o download, vão baixar um arquivo editável, que tem a prova de vocês, que é esse arquivo aqui. Vocês vão baixar esse exato arquivo que vocês estão vendo agora. Essa é a prova. Não tem razão para a gente ter sigilo, porque eu já vou liberar ela para vocês. O que eu peço? Coloquem para mim o nome de vocês e coloquem para mim também o semestre. O nome seria até dispensável, mas o semestre, para eu fazer o lançamento dessa nota, vai ser, assim, é decisivo, é muito importante para que eu consiga fazer. Então, não esqueçam, data não precisa, professor, não tem meu RA, vou ter que ir atrás, não tem problema nenhum. Eu acho vocês nos sistemas pelo nome de vocês e não pelo RA. Então, não precisa. O cabeçalho já vem o que nos interessa também mais preenchido, e aí a gente tem algumas orientações sobre o que vocês têm que observar em relação a essa prova. O que vocês têm que olhar? Primeiro, cada questão tem a sua nota ao lado. Só que todas as questões são 10, elas valem 100 pontos cada para totalizar 1.000.
que é a nota de prova máxima, 1.000 pontos para ambas as turmas. O que está em caixa alta aqui, sublinhado em negrito? Pessoal, a prova é pensada para que vocês gastem um tempinho fazendo algumas pesquisas, talvez revendo alguns conceitos, olhando o caderno de vocês mais uma vez. É saudável, é esperado, é natural. Quero que vocês conversem uns com os outros. Ah, o que você colocou na 3? Ah, eu coloquei isso, porque eu tirei de tal lugar. Ah, e você, o que você colocou na 7? Poxa, isso é legal que vocês façam. É também uma forma de estimular que vocês aprendam nesse período. Só que, se vocês copiarem e colarem as respostas uns dos outros, é 0 para a questão, tá? Então, as respostas vão ser parecidas quando elas seguirem o mesmo padrão. Poxa, aqui eu vou responder uma coisa que o professor falou em sala de aula. Quem seguir essa mesma linha que foi exposta vai dar respostas parecidas, tá? Só que eu consigo identificar quando vocês copiam uns dos outros. E às vezes trocam a primeira palavra e a última palavra da resposta. Quando isso for feito, eu não quero saber quem passou para quem fez e foi, em tese, generoso com o outro, tá? Respostas idênticas, questões zeradas para todos aqueles que apresentarem as mesmas respostas idênticas. Então, tome muito cuidado com isso. Nós todos, como bons brasileiros, corremos o risco de chegar no dia 24, que é o último dia para entregar a prova. Pessoal, vocês não têm até meia-noite, tá? Vocês têm, acho que até as 10h30 da noite para entregar a prova. Então, no dia 24, 9 horas da noite, existe chance de ter algum colega que vai falar, putz, não tive tempo de fazer 4 questões da prova. Alguém me passa? E pode ter um aluno ou aluna muito aplicado que já fez tudo e passa para o colega e fala, olha, mas então, pelo menos muda, tá? Esse colega, no desespero, vai copiar e colar tudo do jeito que tá. Então, não façam isso. Então, vocês estariam se enganando nossa forma de avaliação. Vocês não precisam ter uma nota excepcional para serem aprovados. Se você quer tirar 1.000, poxa, pare e gaste um tempo com isso. Você vai ter 10 dias para fazer, mas não copie. E você que fez sua resposta, que parou, assistiu aulas, anotou, conseguiu achar as respostas, pense, troque ideia com os colegas, mas não copie e cole. Até diga, poxa, eu respondi isso por conta disso, legal. Agora não copie e cole sua resposta, porque a chance de alguém copiar e colar na resposta dele, e vocês 2 ou 3 ou 5 terem as notas zeradas é grande. Então, cuidado com isso, tá? As respostas devem parecer quando estiverem certas. Agora, respostas idênticas serão desconsideradas, tá? É 0. Pessoal, nossa prova, ela vai ser composta, como eu disse já, por 10 questões. E aqui eu até sigo o nosso cronograma. Eu sigo aquela nossa reguinha. Eu começo falando de uma coisa que tem a ver com a nossa primeira e com a nossa segunda aula. Aí depois eu começo a falar de antiguidade, volto a falar de Hebreus, volto a falar aqui. Isso aqui vocês já viram, não copiem, colhem a resposta, escrevam com as suas próprias palavras. Isso aqui a gente viu em sala de aula, tudo tem nos slides de vocês e nos materiais, especialmente nos slides, mas também tem nos materiais que eu indiquei para leitura. Então, isso aqui a gente falou em sala de aula, sobre a forma de constituição da realidade da Mesopotâmia, como isso se dava, se as pessoas falavam a mesma língua, se elas seguiam uma forma homogênea ou não de lidar com as relações sociais e com direito. Isso aqui também a gente viu ainda na antiguidade. Isso aqui a gente já falou bastante. Eu só dei uma cara diferente para a questão, mas vocês também já dominam isso aqui, a gente já conversou a respeito. Também tem um texto que auxilia vocês na compreensão. Ainda em Antiguidade, Grécia, aqui Antiguidade, Roma. Também falo sobre alguns conceitos que a gente explorou, isso aqui especialmente no vídeo que eu gravei para vocês. Só um parêntese importante nessa questão 5, pessoal. Eu falo que encontra-se no direito romano, como grande contribuição, a separação entre direito público e direito privado. Tá? Aqui a gente já falou bastante nas aulas a diferença entre ação penal pública e ação penal privada. Eu não estou perguntando isso aqui na 5, tá? Eu estou perguntando o que é direito público e o que é direito privado.
A gente falou isso. Isso aqui, quem olhar no material da instituição também vai encontrar resposta. Isso aqui não precisa de uma pesquisa muito profunda para encontrar, mas prestem atenção no enunciado. Eu estou falando diferença entre direito público e direito privado. Não confunda com o que a gente viu em aula sobre ação penal pública e ação penal privada, que são coisas distintas, tá? A 6, a gente começa a falar de direito medieval. Na 7, mesma coisa. Na 8, mesma coisa. Na 9, na 10, a gente fala do nosso último conteúdo, que foi direito na modernidade. Então, isso tudo aqui está nos nossos slides e está nas nossas aulas. Reforço, vai ser interessante para vocês quem conseguir parar e rever aquele nosso último vídeo de revisão. Então, são pontos abordados. Pessoal, as respostas. Professor, como que eu vou responder? Beleza, eu baixei esse arquivo aqui. Estou aqui no meu computador, estou vendo esse arquivo. O que você pode fazer? Para mim é indiferente. Você tem que responder nesse mesmo arquivo, tá? Você vai me devolver depois isso aqui para o meio do AVA. Então, você pode responder aqui, depois do enunciado da questão. Ou você pode, e no fim, sei lá, colocar resposta da 1. Para mim, tanto faz. O que vocês acharem mais organizado, acharem melhor. Você me responde ao fim, no mesmo arquivo. Se vocês quiserem, até sugiro que ajustem aqui a reguinha para ficar tudo alinhado. Vocês podem responder ao fim. Ou, se você quiser, você pode, entre os enunciados de cada uma, colocar a resposta aqui também. Para mim, não faz diferença. Tá, professor, chegou, sua prova está disponível no AVA, eu baixei a prova e é essa prova que está aqui. Eu já respondi as 10 questões. E aí, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no AVA, no mesmo local em que vocês baixaram, vai ter aqui um maisinho com a prova. Nesse mesmo tópico em que vocês baixaram a prova, vocês vão entrar e agora vocês vão fazer o upload. Vocês vão colocar, disponibilizar esse arquivo com as respostas para mim. E aí vai aparecer para mim que vocês realizaram e entregaram já a prova. Ponto importante, estou reforçando, vocês vão me devolver esse arquivo, vão salvar ele e vão devolver ele para o AVA. E aí vai aparecer para mim e vocês só terão uma chance de fazer isso, tá? Vocês vão me entregar a prova apenas uma vez. Então, se você não está seguro, não está segura, poxa, não está legal, ainda não estou satisfeito, use seu tempo, você vai ter até o dia 24, sexta-feira da outra semana, para entregar essa prova. Então, se não está seguro, espere, não se afobe. Você só vai me entregar essa prova uma vez. Professor. À medida que vocês forem entregando, eu vou corrigindo. Oi, desculpa, quem está falando? José Vitor. Oi, José. Professor, como que faz para mandar de novo pelo AVA? Eu não entendi. Então, eu não sei ao certo, eu nunca coloquei prova no AVA, então eu estou também falando de acordo com o tutorial que me mandaram. Vocês vão abrir uma tela, deixa só um pouquinho, deixa eu até ver se eu consigo abrir o que a Isa fez para a gente. Ó, esse aqui é o tutorial que foi mandado para a gente, ó, para nós professores. Ele me ensina como eu faço. A tela que vocês vão ter, depois que eu fizer... Tá. Bom, a tela que vocês vão ver, ó, vai ser essa tela aqui. Quando vocês forem baixar. Vocês vão baixar a prova, vocês vão entrar aqui no encontro 1 da aula 1. Vai ter um link para vocês, que vocês vão baixar a prova. E aí depois, ó, nesse campo aqui embaixo, tem essa setinha aqui para baixo, vocês vão conseguir colocar o arquivo da prova de vocês, ó. Aqui tem... Vocês conseguem enxergar? Tá muito pequeno?
Não, tá legal, estamos vendo. Então, tá vendo que aqui tem um maisinho? Você pode clicar aqui, ou você pode copiar o seu arquivo do Word e jogar nessa área aqui que está com risco intermitente, com risco alternado, com pontilhado. Você pode jogar o arquivo aqui ou selecionar ele aqui. Depois deve ter, aqui embaixo deve ter algum botão de enviar, concluir, coisa do tipo. Uma vez que Guilherme, você fez isso, você entregou a prova. Sim? então é o seguinte, a gente vai baixar a prova, vai ficar no nosso computador, a gente responde tal, 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 tal. Quando terminar, Perfeito. Ctrl+C e Ctrl+V aí. Não. Quando Ou é a terminar, você vai mandar. Você vai pegar a prova que está no seu computador, que está no seu HD, você vai salvar ela com o seu Sim, nome no cabeçalho, tudo bonitinho, e vai colocar ela aqui para mim. E vai jogar ela nessa parte aqui do pontilhado ou aí nesse maisinho aqui, tanto faz. E aí você vai salvar ela no AVA dessa forma. entendi, tá bem. E aí eu, Guilherme, vou entrar no sistema e vou baixar a sua prova para eu ler. Aí eu vou Ah, baixar a prova de um por um para eu ir corrigindo. Vocês vão me devolver esse arquivo editável. tá ok, Tá ok? entendi. Pessoal, eu não sei. Eu acho que talvez seja possível, talvez quem se sentir mais seguro, por alguma razão, sei lá, colocar um PDF. Talvez salvar em PDF em vez de salvar em editável. Eu já fiz, eu fiz uma especialização que eu entregava assim as respostas. Eu, Guilherme, me sentia mais seguro colocando em PDF, porque o PDF não tem risco de sofrer alguma alteração ou de desconfiguração. Porque o PDF, o texto dele, ele fica imutável. O É, editável, quando vocês me mandam, pode ser que por uma questão, sei lá, de... Assim, não que isso aconteça, ou que seja comum, mas existe a possibilidade de acontecer, de desconfigurar, às vezes, tipo, sei lá, a sua formatação, ou talvez, se o professor tá meio desligado, ele apagar alguma coisa sem querer, alterar o arquivo, enfim. O arquivo editável é um arquivo que pode ser alterado. Um arquivo em PDF é um arquivo que não será alterado. Eu, viu, Guilherme, Guilherme? quando eu caminho assim, eu prefiro caminhar PDF. Eu acho que vocês vão conseguir encaminhar PDF também, caso vocês queiram, caso prefiram. Mas é possível normalmente me encaminhar o editável, o doc também. Viu, Guilherme? Desculpa, sim. Por e-mail está fora de cogitação, tem que ser pelo AVA, né? Esse é o segundo ponto que eu vou falar com vocês. Então, a gente está falando aqui como o aluno que está no AVA tem que fazer. É dessa forma. Pessoal, geralmente eu sou muito flexível, porque assim, na minha cabeça, em relação a tudo na minha vida, se não tem prejuízo para ninguém ou para nada, não tem razão para eu seguir uma regra ou uma imposição. Então, Verdade. para mim, a rigor, vocês poderiam me encaminhar por e-mail, porque eu conseguiria corrigir do mesmo jeito, não teria prejuízo. E Só bem que em mais simples, relação. na verdade, né? Então, mas aí, em relação à prova, a instituição tem que ter um mínimo de supervisão sobre o que vocês estão fazendo, como vocês estão sendo avaliados. Tanto é que quando vocês forem fazer prova regular, vocês têm que assinar uma lista, é cheio de protocolos na hora de devolver prova, etc, etc, etc. Então, vai tudo para um registro formal da secretaria do curso. Eles têm pastas e pastas com listas de prova, quem fez prova, quem deixou de fazer, porque é um jeito que a instituição tem para controlar como nós, professores, estamos avaliando vocês. Para impedir que, por exemplo, poxa, o Guilherme é bonzinho, então ele aprovou a sala inteira e nem aplicou prova. Ou ele perdeu as provas de todo mundo e deu 10 para todo mundo. Então, para evitar esse tipo de situação, a instituição tem que ter um mínimo controle sobre as provas. Então, por isso que vocês têm que fazer pelo AVA, porque aí fica tudo registrado, porque aí a faculdade sabe realmente quem fez, quem deixou de fazer, sem que isso seja um controle exclusivamente meu. Então, nesse aspecto, eu vou pedir para que vocês façam AVA. O que nos foi dito é que aluno que está com registro no AVA, que não entregar pelo AVA, não terá a prova entregue. É como se a prova não fosse feita. Então, Uhum. eu peço que vocês sigam, só que eu, de todo modo, fico à disposição de vocês, tá? A gente vai conversando no decorrer dos próximos dias sobre a prova. Professor, não consegui de jeito nenhum. Professor, não tem como. Olha, não dá, tá com pau, Ava, não consegui. Esse é Fala nosso comigo. receio, né? Então, Uhum. fala comigo que aí eu tenho condições de justificar. Olha, uma situação excepcional com o aluno A, com o aluno B, foi necessário receber a prova por e-mail. Só que assim, em regra, quem tem AVA tem que me entregar pelo AVA, a não ser que algo extraordinário aconteça.
Guilherme, deixa eu te... Sim, pode falar. Eu estou recebendo uma mensagem aqui de uma colega que ela não está conseguindo entrar. Você tem que autorizar alguma coisa aí? É a Nilza? Deixa eu... Ó, tem, de fato, 2 alunos que não tinham entrado. Isso. Aí, A ok. Nilza e o Gabriel. Ok. Espero que tenha dado certo. Acho que sim. Então, pessoal, quem tem aba vai ter que seguir esse procedimento. Entra no encontro 1, aula 1, baixa a prova, responde. Tem até o dia 24 para entrar de volta no link e devolver com arquivo, que vai ser essa parte aqui, e devolver com arquivo o que vocês responderam. Assim, eu, Guilherme, prefiro, quando eu sou aluno, eu prefiro PDF. Mas acho que é possível, tanto faz. Quem quiser mandar PDF, mandar Word, tanto faz. Fiquem à vontade. Mas vocês vão me devolver esse arquivo. E aí vem a questão, professor, deu pau no AVA, professor, não consigo de jeito nenhum devolver. Professor, eu não estou na lista da disciplina. Professor, eu sou aluno de, por exemplo, eu sou aluno de FIES que não foi liberado ainda em 2021. Professor, acabei de vir transferido de outra instituição, a minha grade não está ajustada. Professor, sei lá, por qualquer razão no planeta, você não está na lista. Para esses alunos, a diretriz que nos foi dada para nós professores é receber as provas por e-mail. Então, o que eu, Guilherme, vou fazer? Eu preciso identificar esses alunos, então vou pedir socorro para você, Adriana, e também para Marisa. Marisa não está com a gente hoje. Tá bem. Eu vou mandar o WhatsApp para você e para ela, e a gente vai divulgar a lista de quem está na chamada, quem está na lista de prova. Então, quem não estiver, precisa entrar em contato comigo, para que eu identifique esses alunos e para que a gente consiga viabilizar o envio da prova por e-mail. Eu vou fazer com vocês aqui agora. Ó, eu vou puxar a lista de prova como se a gente fosse aplicar a prova hoje. Essa aqui é a do primeiro. Ó, se a gente fosse fazer a prova hoje, vocês teriam que assinar essa lista aqui, ó. Todo mundo teria que assinar, eu teria que assinar, e depois eu teria que entregar isso aqui na secretaria do curso. Então, também se ter. Então, essa aqui, eu acabei de fazer um PDF dela, ó, é a lista de prova de vocês. Então, eu vou fazer isso com você, Adriana, e vou tirar uma do quarto também. O que eu vou pedir, por gentileza? Divulguem essa lista no grupo de WhatsApp de vocês, ou acho que é o jeito mais fácil. E aí, o aluno que olhar a lista e falar, opa, meu nome não está aqui, é um aluno que vai ter que me mandar e-mail. Para que aí eu vou encaminhar a prova por esse aluno por e-mail, e ele, nesse mesmo e-mail, vai me devolver a prova dentro do limite de tempo que a gente já tem, que é até o dia 24. Então, todo mundo, pessoal, por favor, quem vê a lista de prova e vê que o nome não está aqui, me manda e-mail. Aí eu vou te pedir esse socorro, Adriana, para me ajudar, para repassar para o pessoal. Mas eu vou te mandar por WhatsApp também. Eu não sei se a gente tem agora. A gente agradeço desde já também. Eu não sei se a gente tem. A turma do quarto é uma turma bem pequenininha. Mas eu já vou baixar. Eu vou tirar a lista. Nossa, são 4 alunos. Vou fazer a mesma coisa com o quarto semestre. Todo mundo que for do quarto, e do quarto eu sei que tem alguns que não estão na lista, que for do quarto e não tiver na lista, vai ter que me mandar e-mail. Aí eu vou falar com a Marisa, mandar um WhatsApp para ela pedindo esse auxílio também, para que a gente consiga identificar esses alunos de preferência até sexta-feira, porque aí a partir de segunda tá todo mundo com a prova na mão. O meu nome já não tá mesmo aí nessa lista que o senhor mostrou. E você é de qual semestre, José? Do primeiro. Primeiro? E você não tá aparecendo.
Não. Então, eu vou pedir que você... Eu vou mandar a lista. Realmente, você deveria estar aqui. Aqui. Então, você me manda o e-mail. Eu vou repassar o meu e-mail para você. Deixa eu até usar isso. Eu nunca uso isso aqui. Conversa. Deve aparecer para vocês uma mensagem com o meu e-mail, me mandem. Eu também vou repassar por e-mail da Adriana e da Marisa. E preciso que vocês falem comigo. E aí, pessoal, vem outro ponto. A gente tem, como eu disse, até dia 17 para entregar as provas para vocês. Só que eu já fiz as provas. Então, todas as minhas disciplinas estão com as provas feitas. Então, eu já vou adiantar isso e eu vou, até hoje à tarde, disponibilizar para vocês no Ava já, tá? Então, quem quiser... que eu não vou conseguir fazer. Quem quiser, hoje, no fim do dia, dar uma olhada no Ava e ver se a prova tá lá, quem tiver disponibilidade de tempo para parar e para começar a fazer a prova já, fica à vontade. Até porque semana que vem é uma semana curta. É uma semana que tem feriado dia 21. Tudo bem que feriado do isolamento quase não vale. Mas, de todo modo, é uma semana mais curta. E eu penso comigo que vai ser talvez puxado para vocês, talvez mais puxado do que seriam as provas presenciais, parar para fazer provas com questões só abertas de todos os professores. Então, como eu estou com as provas feitas já, eu já vou liberar a minha para vocês hoje. Quem tiver condições, quem tiver interesse em já começar a fazer, fica à vontade, só respeitando, pessoal. Quem não entregar até dia 24, não fez prova, tá? Se me entregar dia 24, meia-noite, não tá valendo. Se entregar dia 25, de manhã, também não tá valendo. Então, se atentem para isso. Deadline, prazo final de vocês, é dia 24. Então, hoje à tarde, eu vou disponibilizar para vocês a prova. Até o fim da tarde eu devo fazer isso. E aí, semana que vem, como eu disse, você sendo dia 20 até o dia 24 para entregar as provas. Dia 20 até o dia 24, vocês não terão encontro online com nenhum dos professores, tá? A gente não vai ter quarta-feira, 8 da manhã, a gente não vai se ver. Só que, de todo modo, nesse período, de hoje até dia 24, qualquer problema que vocês venham a ter com a prova, com baixar a prova, com entregar a prova, qualquer problema técnico, formal sobre a prova, venham falar comigo. Problema sobre conteúdo, não vale consultar o professor, tá? Mas se vocês tiverem problema com o sistema, problema sobre como baixar, professor, não estou conseguindo, estou tendo dificuldade, agora o que eu faço? Pode mandar e-mail, quem tiver meu número de celular pode mandar o WhatsApp, quem quiser meu número de celular também posso passar sem problema nenhum, só lembrando que para mim o e-mail é mais fácil de controlar, mas eu estou à disposição de vocês, só que a gente não vai ter esse encontro marcado às 8 da manhã da próxima quarta-feira. Quando que a gente vai voltar a conversar, pessoal? No dia 29 apenas. E aí, então no dia 29/4, é um dia que a gente vai usar para discutir a prova de vocês. Isso aqui, a gente faz na aula presencial, ainda mais é bom esclarecer isso para vocês que são do começo do curso, como que funciona? A gente faz, vocês têm em regra semana de prova, então vocês ficam de segunda a sexta fazendo provas de todas as suas disciplinas, cada uma num dia, e aí os professores começam a corrigir as provas. Na semana seguinte, no dia em que você teria aula com aquele professor, em regra, a gente não dá aula. A gente devolve as provas para que vocês façam a conferência, corrigimos as provas juntos e utilizamos o tempo para corrigir algum eventual erro de correção ou alguma discordância que o aluno possa ter, ou erro de lançamento. Às vezes você tirou 1000 na sua prova e eu lancei 800. Poxa, professor, por que isso aconteceu? Então, esse momento, essa semana posterior à semana de provas, é a semana que a gente fala de semana de devolutiva, ou semana de devolução.
Então, são dias que a gente usa só para corrigir, discutir e rever as provas de vocês. Então, a gente vai fazer isso de forma online no dia 29. Então, vocês me entregam as provas até dia 24, e aí no final de semana, no começo da semana, eu vou parar, corrigir tudo. Não prometo que eu vou conseguir dar um feedback individualizado para cada um. Vou tentar, mas não sei se vai dar certo, porque cada um de vocês vai me entregar 10 questões. Vocês são em mais de 20, então são mais de 200 itens para eu corrigir, fora os das outras turmas que eu também dou aula. Então, não sei, vou tentar, mas não prometo. A gente, de todo modo, vai no dia 29 parar, fazer a prova juntos, discutirmos o porquê de cada resposta e corrigir alguns erros de lançamento. Quando a gente for conversar dia 29, as notas já estarão lançadas. Possivelmente até segunda ou terça-feira, elas estarão lançadas, vocês já vão conseguir ver no aba de vocês qual foi a nota de vocês. E aí a gente vai no dia 29 fazer a devolutiva. E aí, pessoal, no nosso itinerário tem uma outra data importante que vocês já sabem. Então percebam, hoje a gente está conversando sobre como vai ser a prova, passando orientações. Semana que vem, semana de prova, semana de avaliação. Semana seguinte, semana de devolutivas. E aí, o que a gente tem previsto a partir de agora? Que no dia 4 de maio, a gente vai voltar para a sala de aula. Essa é a nova data de prorrogação que nós temos. Então, a gente prova, devolutiva, e aí na outra segunda-feira, primeira semana de maio, semana cheia de maio, a gente voltaria para a sala de aula. A previsão é que voltemos para dar continuidade durante maio inteirinho no nosso conteúdo. Então, em maio a gente teria mais 4 encontros, um encontro em junho, e aí na segunda semana de junho a gente teria a segunda prova de vocês. A previsão é essa. Eu acho que pode ser que a gente de fato volte. Existem várias instituições que estão batendo o martelo, dizendo que entre primeira e segunda semana de maio vão voltar as atividades. Então, a última data que a gente tinha, ela era irreal. Ela não teria como se concretizar. Então, houve essa outra prorrogação. Ficamos agora todo mês de abril afastados e voltamos em maio. Acho que existe chance de que a gente volte. Ainda que talvez a gente volte, tenha 2, 3 semanas de aula e pare de novo. Mas acho que isso pode se concretizar. Então, esse calendário está todo fechadinho, pensando na prova de vocês, nas avaliações. Então, prova, devolutiva e voltamos com os novos conteúdos a partir da semana do dia 4 de maio, já com aulas presenciais. Então, essa é a programação. A única data que pode sofrer alteração aqui, pessoal, é essa aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. As demais datas, essa aqui do dia 17, eu vou adiantar para vocês. Vou disponibilizar hoje, quarta-feira. Dia 24, data fatal, data final para que vocês entreguem a prova. Outra semana, correção e devolução. E, em tese, dia 4 de maio, a gente volta com as nossas atividades presenciais. Bom, falei do ABA, falei do calendário da devolução, já mostrei a prova para vocês rapidamente. Bom, pessoal, eu acho que sobre orientações à prova é isso que eu tinha para falar para vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, alguma contribuição? Para mim, está tranquilo, professor. Tranquilo. Professor, então eu vou ter que te mandar um Sim. e-mail para o senhor poder mandar a prova? Isso, José, por favor. É que eu não tenho o e-mail do senhor. Eu tentei colocar o meu e-mail, mas deixa eu escrever ele aqui na tela para vocês. Eu tentei jogar ele. Eu vou repassar esse e-mail também, dar uma mensagem que eu vou mandar para a Adriana daqui a pouquinho, para a Adriana e para a Marisa. Mas é que é mais fácil vocês copiarem depois o que eu for mandar do que ler agora e escrever. Mas é glhrmBrsl@gmail.com, que é Guilherme Brasil, mas só com as consoantes. Que é fácil de digitar, mas é terrível para falar.
Então, você, José, e todo mundo que estiver na mesma situação, me manda e-mail, que aí, para vocês, quem não está no ABA, quem não está naquela lista, eu vou mandar a prova por e-mail e vocês vão me devolver essa prova por e-mail também, dentro do mesmo prazo, até o dia 24. Alguma questão a mais, pessoal? Bom, então eu fico à disposição de vocês, tá? Assim, o que eu tinha para falar, espero que eu tenha abordado tudo, para que a gente tenha uma semana de avaliação à distância, cheia de novidades, mais tranquila. Era isso. Se eu esqueci alguma coisa, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma questão, entre em contato comigo, tá? O e-mail tá aqui, eu vou reforçar também na mensagem que eu vou mandar para as líderes agora. E me deem um alô. Boa semana de prova para vocês, boas avaliações. Espero que tudo corra bem com todas as disciplinas. Fico à disposição. E se, como tudo vai correr super bem, a gente volta a se ver no dia 29. Deixa eu te perguntar, Guilherme. Pode perguntar. O trabalho vai somar na nota, né? O trabalho que a gente fez? Sim, Ok, ok. sim. É nota do trabalho mais nota da prova, e aí fecha o primeiro. Deixa eu só. Não, aqui a de vocês está diferente. Mas soma as duas notas, e aí fecha o primeiro bimestre. Só que as notas estão mais concentradas no segundo bimestre. Mas assim, soma as duas. Soma as duas. Soma as Ok. duas. Professor, não os fez slides. trabalho. Desculpa, acho que dois falaram juntos. Não, era só duas dúvidas que eu tenho aqui para fechar. Pode falar. Para quem não fez o trabalho, como eu não fiz, precisa se preocupar em tirar uma nota máxima nessa primeira prova? Ou é tranquilo? Olha, para ser. Então, o que acontece? Como a gente mudou para o sistema de avaliação continuada, que é esse sistema vigente, deixa eu até abrir para vocês aqui. A gente tem as notas mais concentradas. Deixa eu jogar minha tela. A gente tem as notas mais concentradas no segundo bimestre. Deixa eu só aproveitar que eu tô com isso aqui aberto. Deixa eu corrigir para quem? Para vocês que são do primeiro. Então, para o pessoal do primeiro trabalho, na verdade, teve nota de 2.000 pontos. Então, atividade em sala. Só que alteração para o primeiro. 2.500. Fecha. E aí vocês vão ter mais um trabalho de 3.500. Atividade em sala. 3.500. Isso aqui, pessoal, só tá valendo para quem é do quarto, porque a deles é AVA. Desculpe, a AMI. Então, ó, o que a gente tem de avaliação de vocês? Pessoal do primeiro semestre. Nesse primeiro bimestre, vocês vão ter um total de 3.000 pontos, que é 1.000 da prova e 2.000 do trabalho que vocês fizeram. Só que percebam que só o segundo trabalho sozinho já vale mais do que todo o primeiro bimestre somado. Então, essa forma de avaliação, ela concentra boa parte da nota no segundo bimestre. Então, te respondendo de forma mais objetiva, não precisa se preocupar. Tem aluno meu que já perdeu prova de N1, por exemplo, mas que fez prova de N2, tirou aqui 2.000, 2.500, atingiu o mínimo que ele precisava aqui e também atingiu, somando tudo, os 6.000 pontos. E foi aprovado. Então, vocês conseguem, se vocês forem bem, por exemplo, só no segundo bimestre, é mais difícil, só que vocês conseguem tirar os 6.000 totais e pelo menos os 1.500 em prova. Então, mesmo quem perdeu esse primeiro trabalho, ou quem não foi tão bem no primeiro trabalho, ou quem eventualmente não vá tão bem na prova, tem plenas chances de recuperar a nota e ser aprovado, porque na segunda parte da disciplina é que a gente tem a maior concentração de nota de vocês. Então, entendendo que nesse primeiro bimestre, a maior nota seria 3.000. Sim.
Ok. Uhum. Somando tudo. Então, no primeiro Somando bimestre, o tudo. máximo dele é 3.000. Ok. Ok, para Pessoal. concluir, Sim. sobre o entendimento da prova, como vai ser consulta, né? Você já explicou. Se eu pego lá, eu acho como uma resposta adequada o que está na apostila, é melhor eu não colocar com as minhas palavras para evitar que um colega também copie aquilo lá, ache que aquilo lá tá uma resposta adequada e fique igual. Você quer que coloque com as respostas com as minhas palavras. Eu sugiro a resposta com a sua palavra, primeiro, vai ser uma resposta mais bem escrita, assim. Ela vai conversar mais com o enunciado do que você simplesmente pegar o que está na apostila. Só que o que acontece? E esse é um cuidado que eu tenho. Quando eu vejo respostas parecidas, antes de eu atribuir 0 para todo mundo, eu vou investigar a resposta. Eu vou tentar descobrir da onde vocês tiraram. Teve a disciplina que eu dou, por exemplo, que muitos alunos pegaram a resposta da Wikipédia, que era igualzinha, todo mundo colocou a mesma resposta, mas nem fonte colocou. Então, na situação deles, que não foi uma resposta propriamente copiada um do outro, foi uma resposta que veio da mesma fonte. Se eu identifico isso, pode ser que eu não zere. Então, se eu perceber que você copiou e colocou a resposta da sua apostila, eu não vou te zerar, porque eu vou saber que é uma fonte comum das respostas de vocês. Só que, embora eu não vá zerar por conta disso, o que eu sugiro? Tente colocar suas próprias palavras. Poxa, eu entendi isso. Ou o professor explicou aquilo. Escreve o que você entendeu. Porque você vai ter uma resposta mais bem estruturada e mais de acordo com o que está no enunciado também. Então, fica a sugestão. Não vou zerar se eu identificar que vocês copiaram, por exemplo, da apostila, que é a fonte de estudo de vocês. Mas sugiro que faça com as próprias palavras. Entendi. Ok. Pessoal, alguma dúvida? Não fiquem com dúvidas. A hora de saná-las melhor é agora. Bom, de todo modo, pessoal, estou à disposição de vocês. Acho que o ponto mais crítico, mais importante é quem não está na lista, fala comigo, senão vocês não vão conseguir fazer a prova. E, poxa, é isso. Boa semana, bom feriado no dia 21, boas provas, boas avaliações, e a gente volta a conversar oficialmente no dia 29. Ok, vamos lá, né, professor? Vamos lá, vai ser divertido. Ok.